Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa metáfora que fala muito sobre a nossa jornada interna. A jornada de sair de uma fome de migalha, sabe? E chegar num verdadeiro banquete de si mesma. É uma história sobre deixar carência para trás e encontrar nossa própria força, a nossa autonomia. Vamos nessa? Imagina a cena. A nossa história já começa com essa imagem bem forte. Uma pessoa, sozinha, trancada num quarto há uma semana sem comer, se sentindo fraca, faminta. Esse isolamento todo, essa privação, é a chave para a gente entender o que vem a seguir. E claro, essa fome que a história descreve, ela vai muito além da fome física, né? Ela é, na verdade, um símbolo poderoso de um estado que a gente pode chamar de fome emocional. Então, vamos traduzir essa cena. O quarto trancado, ele representa o isolamento do nosso eu mais verdadeiro, o que a gente chama de self. E a falta de comida? Bom, isso simboliza quando a gente negligencia as nossas necessidades mais básicas, tanto as do corpo quanto as da alma. Tá, mas vamos ser mais diretos. O que é, na prática, essa tal de fome emocional? Pensa assim, é um tipo de desnutrição afetiva. É aquele estado em que a pessoa se desconecta tanto de si mesma, dos seus desejos, dos seus limites, que a mente entra em modo de sobrevivência. E aí, nesse estado, qualquer coisinha que aparece de fora parece incrível. O mínimo vira o máximo. E é exatamente nesse modo de sobrevivência que aparece um perigo. Um perigo que parece inofensivo no começo, mas que é gigante: as migalhas. E a história continua. Alguém bate na porta e oferece umas migalhas. Para quem está morrendo de fome, aquilo parece uma bênção, né? Uma sorte danada. E a pessoa come com um sorriso no rosto. Não porque é gostoso, mas pelo alívio de ter alguma coisa. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, as migalhas, né? Aquela atenção mínima, um afeto que é quase um resto, e do outro, um banquete. Uma nutrição completa, autoconhecimento, relações que alimentam de verdade. Então, o ponto central é este aqui. A migalha engana. Ela alivia a dor na hora, mas não resolve o problema. Ela nos mantém num ciclo vicioso de desnutrição crônica, sempre esperando a próxima dose pequena que venha de fora. Mas aí, chega uma hora que a ficha cai. A personagem entende que viver de migalhas não dá, e é aí que começa a grande virada, a jornada para aprender a cozinhar a própria autonomia. E como é que essa autonomia é construída? É um passo a passo simbólico, olha só. Primeiro, sair do quarto, ou seja, sair do isolamento. Depois, ir para a cozinha, que é o lugar onde a mágica acontece, a transformação. E por fim, preparar a própria refeição, o ato de assumir as rédeas da própria vida. Sabe, esse ato de cozinhar para si tem tudo a ver com o conceito de um psicólogo genial, o Carl Jung. Ele chamava isso de individuação. Basicamente, o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as suas partes. Deixar de esperar que os outros te alimentem e virar o sujeito da sua própria história. E isso nos leva para outra ideia fundamental, agora de Donald Winnicott, a autorregulação. Quando a gente aprende a se nutrir, a gente cria um ambiente seguro dentro da gente. A gente passa a conseguir identificar o que está sentindo e a agir para cuidar de si. E qual é o resultado de todo esse processo? É a descoberta de que existe um banquete aí dentro, um banquete de si mesma. A história chega num ponto que nossa, é lindo. A personagem não só descobre que consegue se alimentar sozinha, mas que ela cozinha muito bem. A fome crônica vai embora e no lugar dela fica uma satisfação que vem de dentro para fora. E este slide resume a ideia central de forma brilhante. Esse banquete é o autoconhecimento. Essa plenitude que dá força e a clareza para a gente poder olhar para o que é pouco, para o que é insuficiente e simplesmente dizer não, obrigada. E agora, vem o teste de fogo. O que acontece quando aquelas velhas migalhas voltam a bater na porta? A mesma pessoa aparece oferecendo as mesmas migalhas, só que a resposta agora é outra. Não, valeu, eu já estou alimentada. Percebe a beleza disso? A recusa não vem da raiva, nem do orgulho, ela vem da saciedade. Simples assim. E a grande lição é essa. Limites de verdade não são muros que a gente constrói com medo. São fronteiras que nascem naturalmente quando a gente se sente suficiente. Quando não existe mais o desespero da fome, dizer não se torna fácil. É legal a gente saber que toda essa reflexão se inspira no trabalho profundo de grandes pensadores da psicologia,
como Jung, Winnicott e outras mentes brilhantes que estudaram essa jornada de autonomia e autoconhecimento. E claro, um aviso que é sempre importante. Esse nosso papo aqui é para a gente refletir, para despertar ideias. Mas a jornada de cada um é única, e muitas vezes ter o acompanhamento de um profissional qualificado é o que faz toda a diferença. Para fechar, vou deixar uma pergunta no ar para a gente pensar. Depois que uma pessoa aprende a se nutrir, a preparar o próprio banquete, o que ela escolhe para complementar essa refeição? O que ou quem realmente merece um lugar à mesa? Fica aí a reflexão.